Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, o Mestre amado dos nossos corações, possa nos envolver, nos amparar em mais esse momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que eles possam, Jesus amado, trabalhadores incansáveis desta casa de caridade, nos envolver, nos intuir e amparar, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos na tarde de hoje sair com um pouco mais de entendimento, com um pouco mais de calmaria nos nossos corações, mas certo, Senhor, de que não estamos desamparados, que o Teu amor infinito nos envolve e ampara agora e sempre, graças a Deus. Como nos disse a nossa irmã, a gente vai trazer um estudo hoje, quer dizer, a gente vai fazer um comentário, porque na verdade o capítulo 17, como todos os capítulos do Evangelho, são muito importantes. Mas assim, para a gente fazer, digamos, se a gente for se ater aqui a um tema só, a gente vai fazer um desenvolvimento de 1 hora tranquilamente. No entanto, a gente vai, digamos, fazer um en passant da melhor forma que a gente possa no capítulo 17. Por quê? O capítulo 17 é intitulado Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele compreende o quê? Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábolas do semeador, e nós temos as instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Quer dizer, é tema pra caramba, né? Então a gente estudando, a gente vendo também aquelas criaturas que já têm assim um desenvolvimento maior nesse sentido, né? Trazendo os seus estudos, a gente pescou algumas coisas a respeito do tema principal, o Sede Perfeitos. Porque quando a gente vai absorver esse conhecimento, quando a gente vai refletir sobre essa questão, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, em primeiro lugar, como o próprio Kardec comenta, a gente sabe que não vai ser bem assim, não é? A gente sabe que nós temos que atingir uma perfeição relativa. Por quê? Perfeito como Pai Celestial só há um. Então, nesse sentido, o Kardec, além de comentar, digamos, do Evangelho de Mateus, um trecho aqui, ele também vai desenvolvendo outros temas, como aquele estudioso, aquela criatura aplicada, não é? E com um conhecimento geral já bastante interessante, com armazenamento no seu bojo, né? De bastante outras vidas, a gente vai perceber que ele repassa de uma forma bastante leve para nós. Mas é preciso que a gente também se esforce por entender cada um desses temas, o que é que realmente exige da nossa, digamos, do nosso desenvolver dentro da vida, né? Porque, na verdade, nós ainda não somos perfeitos, mas a gente está a caminho da perfeição. E muitas das vezes a gente ouve criaturas que falam frases assim, entre aspas, de efeito sobre esse mundo, sobre o Brasil, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? E não sabem que estão detonando a sua própria oportunidade de melhoria, que é tudo isso que a gente tem, que é tudo isso que Deus nos dá, não é? Então, se a gente está num mundo conturbado como nós temos hoje, naturalmente, a gente tem que se ressentir dessa conturbação, percebendo que ela está em nós e não do mundo. O mundo está aí, só que a gente enche esse mundo físico e não físico e extrafísico, e como a gente sabe que a física quântica nos explica muito bem isto, não é? A gente enche o mundo de energias que não são saudáveis. Oi, Maria. Tudo bom? Então, o que é que acontece? A gente vai perceber, com o passar do tempo, que nós estamos sendo não vítimas, né? Porque a gente sempre gosta, vítima, verdugo. Você é meu adversário, você é meu amigo, você... Não.
Nós estamos recebendo da vida exatamente aquilo que a gente está dando para a vida. Nós recebemos do mundo a nossa ação dentro desse mundo. Por quê? Quando a gente escutava lá atrás, olha, o pensamento é força, o pensamento é ação, o pensamento é energia, a gente dizia, mas que coisa tão boba, que história é essa, né? E hoje não precisa a gente ser expert no assunto, a gente vai vivenciando no nosso dia a dia, é um mês, é um ano, é na casa espírita, é na nossa sociedade de trabalho, é na nossa sociedade, digamos, familiar, e a gente vai percebendo pessoas assim. Eu mesmo tenho pacientes que eu dizia assim, não faça isso, você está se detonando, você está comprando uma grande briga para você que você ainda não está preparada para arcar agora. Talvez daqui mais um tempo você possa fazer isso, mas agora vai ser brabo. Gente, claro, eu não vou dizer o nome dessa pessoa, mas vou dizer que diariamente eu oro por ela. Essa criatura, ninguém prestava na vida dela. Ninguém, era tudo muito ruim, todo mundo tinha uma ação lesiva, todo mundo tinha um pensamento negativo, todo mundo tinha uma história que não era boa em volta dela. Essa criatura saiu de um casamento, entrou em outro, essa outra criatura não gostava, o anterior, que não dava nenhum valor, tratava assim, como coisa. Quando ela estava com o segundo, aquele era o rei da Babilônia, Então, uma coisa assim, que a gente que está de fora analisa. Por quê? Porque é muito bom a gente analisar as situações dos outros, né? A gente analisar as nossas é mais cruel e mais difícil. Então, essa criatura hoje, eu vou dizer a vocês porque eu estou falando isso assim, bem característico. Meus pensamentos estão envolvendo aquela criatura, mas ela hoje está derrubando um câncer de reto, que já tomou todo o organismo. É uma mulher jovem, deve ter... Quer dizer, jovem, quando a gente tem 55 anos, a gente acha que todo mundo com 55 anos é jovem, não é? Então, ela deve ter a minha idade mesmo, entendeu? Mas assim, uma mulher bonita, que sempre teve uma entrada na sociedade, sabia ir, voltar, tal e coisas finas que nordestino normalmente nunca sabe, né? A gente não sabe nem onde botar as mãos, né? Então, o que acontece? Essa criatura está agora muito sendo contida por conta dessa doença. Então, a gente vai perceber, quando a gente falava daquela questão do pensamento, que o pensamento é força, que o pensamento cria, que a gente achava que era uma besteira, olha o que é que a Joana nos diz com relação a isso. Está nesse capítulo mesmo que ela está comentando. Ela diz o seguinte, olha, o amor liberta aquele que o cultiva. Claro, a gente vai entender isso assim, beleza, né? Por essa razão, o mal dos maus não ata a vítima ao algoz, deixando-a em tranquilidade. O que não ocorre, veja bem agora como é diferente, quando o ressentimento, o desejo de revide, a amargura se instalam, porque de alguma forma... Olha que coisa grave, a pessoa passa a depender das vibrações maléficas do seu perseguidor. Veja bem, quando eu tenho esse tipo de atitude, quando eu tenho um tipo de atitude que não é sã, que não é normal, e eu vivo guerreando sobre mim mesma, então eu estou causando uma auto-obsessão. E quando a gente chega à mesa mediúnica, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a gente faz uma caridade hoje, faz uma caridade amanhã, faz uma caridade depois. Aí o Espírito chega e diz assim, mas eu preciso sair de lá. Eu quero sair de lá. Então saia, meu irmão. Mas é impossível, existe uma
força que nos une, porque essa criatura não quer que eu saia de lá. Quando eu me afasto, ela sente falta da minha presença. É isso aqui. A gente se acostuma, a gente faz uma segunda natureza com a nossa própria, nossa própria energia de pensamento, com aquilo que a gente está acostumado a vivenciar, a ponto de você se sentir, boba, lesa, sem nenhuma característica, sem objetivo na vida, se você não tiver, queimando a adrenalina o tempo todo. Então, essa questão de o pensamento, ele cria, ele gera, é verdade, porque eu crio e com a minha força de vontade, eu dou energia, dou movimento àquele meu pensamento, àquela minha forma pensamento, e aí a gente vai se enredar, a gente vai ficar envolto nessas mesmas criações. E diz o Emmanuel e André Luiz, um dos dois, eu não me lembro bem, que são essas mesmas formas pensamento que nos acolhem no plano espiritual quando a gente desencarna. Então, o Evangelho diz o seguinte: você pode emitir um pensamento mau, ok, todos nós podemos, mas se eu imediatamente cair em mim e dizer, nossa, mas eu não posso mais pensar assim, eu vou sentir a lesão desse meu pensamento mau? Aí ele diz o seguinte: olha, naquele em quem o pensamento mau nem acode, já está com o progresso feito. Aquele em que o pensamento vem e a pessoa automaticamente desperta, esse progresso, esse conhecimento já está em processo de se, adaptar àquela alma. Mas existem outras que não sabem, que acham que está tudo ok. E nós temos na nossa sociedade de então essa coisa formatada atualmente, né? Porque vocês imaginem, né? Não vai aqui nenhuma crítica assim formal, mas veja bem, se essas criaturas que estão lesando a sociedade, se essas criaturas que estão no poder, se essas criaturas estão, levando para suas casas, para suas vidas, para suas propriedades, aquilo que é indébito, se elas soubessem do que as espera, elas fariam isso? Não, claro que não. Então, a gente que está também no mesmo barco, porque ninguém tem político simples, esse aqui deveria ser lá na África. Não, cada povo tem um político que merece, não é isso que diz? Então a gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus por eles, porque todas essas criaturas estão no local que elas pediram para estar, né? Elas pediram, foi uma tentação, estou fazendo a prova. Antes eu mexi nisso, naquilo outro. Então agora eu quero ir para fazer a prova, para saber se eu passo nessa prova. Aí chega, vai estar com o poder, vai estar com o dinheiro, vai estar com todas as facilidades que uma caneta possa fazer. E aqui, novamente, outra vez cai. Elas não estão aqui, não é pela primeira vez. São repetentes nesse mesmo erro. Portanto, não vai aqui nenhuma crítica, nem a gente deve criticá-las dessa maneira, porque assim como se a gente não tivesse se vendo dentro desse mesmo processo, porque nós todos estamos no mesmo barco. Então, o que a gente tem que fazer é orar, né? Sendo mesmo elas aquelas que estejam causando essas lesões, a gente tem que perceber que o Evangelho nos diz que somos todos irmãos e a gente deve fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para conosco. Aliás, essa é a pedra angular da doutrina de Jesus, né? Faça ao outro aquele que você gostaria que fosse feito para com você. Por quê? Porque a gente vai se medir pelo que a gente pode levar ao outro. A gente vai se medir por aquilo que a gente que o outro está sentindo. Será que se eu fizer isso, o outro vai se sentir bem? Outra coisa também bastante interessante é, num momento desse de decisão, perguntar, será que Jesus faria isso?
Né? Como será que Jesus agiria nesse momento? Agiria nesse particular? Né? Então a gente precisa compreender que todos nós estamos a caminho dessa mesma perfeição. E a vida, o dia a dia, esse mundo que nós estamos tendo, que a gente não gosta, a cidade que a gente não gosta, a família que a gente não gosta, é a melhor oportunidade que nós estamos tendo para evoluir. Né? Então, a gente vai ver aqui, essa questão da perfeição. Eita, já estou no capítulo anterior. Quando ele diz aqui, olha, sede perfeitos. Aí estava escutando aquele programa do Haroldo, né? E o rapaz estava falando, olha, essa perfeição que ele diz aqui, não é aquele conjunto de virtudes, de qualidades que deixam, digamos, um ser acima de todas as suspeitas da humanidade. Não é isso que faz você ser uma criatura acima de qualquer suspeita, acima de qualquer, digamos, lesão que se possa ter nesse mundo, ou que você seja uma criatura inatingível. Quer dizer, aquele pacote de virtude que nem risca. Não é isso. Porque, afinal de contas, a gente já sabe, Kardec comentou que a gente ainda não tem essa perfeição. A gente está tendo, nesse momento, as oportunidades, e ele vai descrevendo sobre cada item desses, como é que a gente deve fazer esse nosso trabalho de aperfeiçoamento. Né? Então, ele diz que essa questão do perfeito, a tradução é télios, que quer dizer maduro, quer dizer, seja maduro, seja consciente das suas atitudes, mas nós precisamos caminhar. E isso também traduzido por objetivo e propósito. Então, você tem um propósito na vida, não é? Qual é o meu papel? Para que eu reencarnei, não é? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de estar aqui? É apenas para comer, dormir, ir para o meu trabalho, voltar. Às vezes eu fico assim pensando, quando a gente se vê numa prensa para fazer assim um encontro, por exemplo, a gente acabou de sair de uma prensa, entre aspas, né? O encontro de Jesus, que a gente tem que estudar, a gente estuda o ano todo e depois a gente tem que dar conta daquele recado. Tem o dia que você tem que ir dinamizar aquele encontro, quer dizer, várias pessoas dinamizando em várias salas. E você fica aflito, diz assim, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso em casa, eu tenho que ir à casa espírita, eu tenho que estudar, eu tenho que não sei o quê. Aí você fala assim, gente, como é que vive a maioria das pessoas? Já pensaram nisso? Como é que vive a maioria das pessoas? Elas vão para o trabalho, elas trabalham, elas pegam o seu carro, o seu ônibus, vão e voltam, chegam em casa extenuada, suada, aí toma seu banho, toma seu jantar, vai para o sofá, aí vê televisão até não sei que hora da tarde, da noite, daqui a pouco no outro dia, nossa, aí outro dia, e reclama, e fica assim pensando, meu Deus do céu, a gente às vezes reclama de umas prensas que a gente leva em termos de evangelho, em termos de estudo, em termos de casa espírita, em termos de disciplina. Lembra do Emmanuel? Disciplina. Que isso, Emmanuel? Pirou? Esse pirou é meu, né? O que é isso? Trabalho, Chico. Porque quando a gente trabalha, a gente coloca a nossa alma a serviço daquele trabalho. A gente não vai só sobrar. A gente não está deitado num sofá, vendo televisão, aquele monte de besteira que passa ali, porque não passa nada engraçado. Dificilmente passa um programa bom. E quando é bom, a pessoa ainda vai e desliga a televisão. Qual é a prensa que a gente está querendo? Qual é essa prensa que vai vir para nos colocar, digamos, a freios curtos, para que a gente possa caminhar, entrar num trilho? Num trilho, não digo nos trilhos, não. Então, eu agradeço a Deus, porque assim, caramba, aí quando eu saio daqui, eu digo assim,
Eu vou dizer para ela, ai, sobrevivi. Ai, beleza, casa nova, primeira vez, tal e coisa, a gente já conhece o público, mais ou menos, tal e coisa, é tranquilo, é leve, mas tem uma aflição, essa aflição que eu digo, um cuidado, não é só com essa meia dúzia de pessoas que está aqui, não. Quando a gente fala, a gente tem que estar ligado com a espiritualidade, com aquela espiritualidade que os protetores dessa casa trazem para saber o que é que vai se falar sobre esse tema de hoje. É muito fácil se a gente for falar só para os encarnados. A gente pode até trocar a figurinha, mas e os desencarnados? Agora vai a gente se engana aqui num conceito. Eles vão embora com aquele conceito errado. E depois, qual é o outro dia, qual é o outro momento que ele vai ter o direito de fazer esse retroceder, passar uma borrachinha naquele que levou errado e reaprender? A mesma coisa é a gente dentro da nossa vida hoje, com o conhecimento espírita que a gente tem, porque a doutrina espírita é esclarecedora. A gente já não pode mais dizer, olha, nossa, eu vou voltar do meu trabalho, beleza, hoje eu vou assistir tal novela, vou assistir tal programa, vou assistir futebol. Pode, mas estude, faça evangelho no lar. Por quê? Porque o evangelho no lar é um luzeiro que todos nós necessitamos. Quem faz evangelho no lar, afasta e instrui, afasta aqueles que ainda não conhecem o evangelho no lar, que muitas vezes são nossos pseudo-inimigos, que a gente vai para locais onde a gente nem precisava ir, e a gente os traz conosco, né? Mas chega numa casa que faz o evangelho, tem um luzeiro, tem uma claridade naquela porta, e eles não podem entrar. Por quê? É só por conta da luz também, mas cada casa que faz o evangelho no lar, ela é estabelecida pela espiritualidade, um protetor para o seu evangelho no lar. E uma vez, eu estava vindo da casa espírita à noite, no dia de desobsessão, e tinha conversado lá com os espíritos que a gente já conhece de um certo tempo, mas assim, eles são drogadição, né? Então hoje eles estão bem, amanhã não estão, daqui um mês aí eles vão com a comissão de Abel Sebastião de Almeida, passam uma semana lá, daqui a pouco eles voltam e diz que aquele não é o dever para eles, que não estão aptos para fazer aquele aprendizado naquele momento. Eu digo, olha, você deveria continuar fazendo esse atendimento com eles. Por quê? Porque você vai chegar um momento que vai começar a trabalhar aqui, vai compreender a doutrina espírita, vai compreender o seu objetivo na vida. Mas eu morri? Não, mas a morte não existe, senão você não estaria conversando comigo. Então, assim, numa conversa coloquial, você vai colocando para eles, não precisa você fazer um tratado evangélico e botar na cabeça de um espírito que nunca nem fez um Pai Nosso. Fale a sua linguagem, mas fale com amor. Então ele disse o seguinte, então eu ouvi falar no evangelho, eu digo, é ótimo, o evangelho é ótimo. Você poderia ir lá, você poderia, quem sabe você daqui a um pouco, você não pode fazer evangelho em um lar. Ele resolveu me seguir. E chegando em casa, claro, está mais ou menos na hora, 10 horas de fazer evangelho no lar, eu já entrei, já fui organizando as histórias. Ele foi parado na porta e ele me disse numa sessão depois, que não pude entrar lá. Não pude. Sim, mas você não tinha se comprometido, a gente não tinha falado nada. Não, é que não, eu não consegui. Além de uma luz que tinha lá, tinha um grandalhão que me perguntou quais eram as credenciais. Tipo assim, você vem a mando de quem? Quem lhe autorizou a entrar aqui? Quer dizer, Abel Sebastião de Almeida, ou alguém do Leão Denis, ou alguém de uma cadade, lhe deu essa credencial? Não, então você volta, né? Vai com a comissão de Abel Sebastião de Almeida, vai aprender com eles, e no outro momento você pode fazer evangelho no lar. Então, veja bem, evangelho no lar não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Né? Isso está aqui também. A gente não pode caminhar na vida com alegria, com leveza, se a gente não sabe essas regras básicas do dia a dia, da doutrina espírita.
Né? Então, é importantíssimo que a gente faça o evangelho no lar. E o Emmanuel, ele dizia o seguinte, que atualmente nós estamos num momento de fazer evangelho no lar, não é uma vez por semana não, é em regime de urgência, é diariamente. Você que já tem o evangelho, você que já sabe fazer o evangelho, você que já compreende, faça diariamente, porque o mundo está necessitando. Afinal de contas, vocês estão no Brasil chamado Pátria do Mundo, Coração do Evangelho. Pátria do Mundo, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu sempre troco. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E outra advertência que nos veio, veio de um modo geral, né? Ultimamente, é que a gente tem que se comportar dessa maneira, que a gente tem que investir no evangelho no lar, que a gente tem que investir nessa proposta. Por quê? Porque o Brasil poderá ser o coração do mundo, pátria do evangelho, ou não. Olha que aí pegou. Porque vai depender da nossa ação dentro da nossa vida, trazendo esse evangelho, disseminando esses tratados espíritas da nossa maneira, né? Para que a gente possa dar segurança a esses espíritos que estão trabalhando conosco. Por exemplo, o Ismael, ele está tendo hoje uma loucura de trabalho, né, para trazer, digamos, mais ou menos uma regularidade nas nossas ações. Emmanuel é o protetor do Brasil. Emmanuel não, esquece. Ismael é o protetor do Brasil. Então, ele foi designado por Jesus para tomar a frente desse trabalho. E a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. E nas nossas casas espíritas está havendo também esse pedido, essa proposta de trabalharmos o evangelho no lar para ajudar a eles, tanto na casa espírita, quanto na espiritualidade de um modo geral. Porque o Ismael não trabalha sozinho. Ismael trabalha exatamente se associando, se consorciando, fazendo um grande conglomerado de trabalhadores espirituais para que possa, digamos, levar à frente aquilo que Jesus pediu a ele, né? Então, já falamos do pensamento, já falamos dessa coisa que a gente tanto despreza, né? Então, vamos aqui. Então, Kardec vai falar aqui sobre caracteres da perfeição e a gente vai vir aqui. Nesse ponto aqui do Evangelho, ou da Bíblia, né? Onde ele vai falar sobre Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48, ele vai falar sobre vários tópicos, né? Ele diz, amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Nós já sabemos nos amar? E eles dizem mais ainda, os estudiosos, que na verdade, nesse momento, não existia aquele inimigo. Era aquele que formava uma seita, formava uma comunidade que não estava de acordo com, digamos, com aqueles postulados, né, dos judeus, né, ou então aqueles, por exemplo, os pagãos que não tinham religião. Eles eram considerados uma casta à parte, quer dizer, nem casta, era um povo à parte. Então, era muito difícil esse momento, por quê? Porque eram todos, existia um sectarismo, quer dizer, existiam divisões muito grandes nesse momento. Por isso, Jesus veio e disse, ama ao próximo, ama ao teu inimigo, faz o bem àquele que persegue, aquele que calunia. Por quê? Porque é dessa maneira que você vai fazer o reino de Deus dentro de você, que a gente acha que o reino de Deus é aquela pompa e circunstância cheia de brilho, né? E de lelelé que tem que estar no exterior, que a gente vai entrar e vai receber aquele luzeiro. Não é isso. O reino de Deus é uma construção íntima, quer dizer, é apaziguar o nosso coração, os nossos pensamentos e fazer o melhor que a gente possa para nós e para o outro, né? Haja visto que a coisa mais difícil que a gente tem que fazer hoje, e aqui a gente primeiro poderia fazer, é conhece-te a ti mesmo. O Haroldo até conta uma história bem interessante nesse sentido, mas não dá para a gente colocar agora não. Então, olha, de conformidade com essa dificuldade, nós sabemos que nós estamos, Kardec está falando para os povos de um modo geral, né?
os espíritas de um modo geral, as categorias espíritas de um modo geral. E o Paulo, quando ele disse, no momento que eu não sei qual é o texto, que ele diz assim, olha, já estamos no momento de tomar uma alimentação mais sólida, né? Então, naquele momento, era justamente quando estava sendo implantado o cristianismo. E eles dizem o seguinte, que as primeiras palavras, as primeiras explanações que vieram através do Velho Testamento, ali estava a infância da humanidade. Então, só entendiam até ali. Quando Jesus veio, que trouxe o cristianismo, já começou a falar mais contundentemente sobre a hipocrisia, sobre isso, sobre aquilo outro, que a gente sabe que ele falava mesmo. Aí entrou o cristianismo. Então aí nós já estamos na infância, na adolescência, mas ele não chama, nós chamamos adolescência, ele chama outra coisa, quer ver o que é? Ele chama maioridade. Nós já estamos atingindo a maioridade espiritual, até porque quando Jesus veio, ele dividiu o mundo, né, em antes e depois do Cristo, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando Jesus veio ao planeta Terra, aqui estava tudo escuro, né? Mas ele, com a sua alvura, com a sua brandura, com o seu amor, ele tornou o planeta Terra café com leite. Por quê? Ele misturou seus fluidos de amor e de bondade, né? Aquela negritude que a gente estava ali acostumado a fazer e a emitir através de pensamentos e de sentimentos. Então, transformou o mundo em café com leite. E disse, olha, eu vou deixar o roteiro, eu vou dizer a vocês como é que se ama, vou deixar o roteiro, e aí a gente vai preparar o lugar para todos nós. Mas vocês têm que fazer aqui a vossa vontade, a nossa vontade, o vosso jeito, para que a gente possa se encontrar mais tarde. E às vezes a gente nunca acredita muito nisso, né? A gente acha que as coisas vêm e querem ser implantadas do jeito que a gente quer, sem a gente fazer absolutamente nada. Lembra daquela televisão, daquele sofá gostoso que a gente fica em frente e acha que não vai nunca passar por uma situação difícil? Eu me lembro daquela minha conhecida, daquela minha amiga, que ela achava muito mais do que isso. E nós não estamos indênes de passar por uma situação dessas. A gente não sabe o que é que está escrito na nossa cartinha lá, né? A gente sabe que tem um dia que chegou, mas a gente ainda não consegue ler o que está nas entrelinhas dessa nossa carta reencarnatória, né? Então é melhor que a gente faça o melhor para que a gente passe pelas prensas agora, para a gente pelo menos... Ai, meu Deus do céu, agora passou por essa prensa, agora eu vou me deitar, né? Agora posso ver televisão? Não, claro que não. Claro que não, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente está se fortalecendo para admitir, para fazer trabalhos mais importantes depois, não é? E outra coisa também que a gente viu essa semana, assim, achei muito, muito, muito interessante, no livro do Leon Denis, não é mais dor, é só o problema do ser do destino. Então, tem um capítulo chamado Dor, que a gente estudou sábado passado para o encontro de Jesus, que será sobre o capítulo 5 do Evangelho. E lá o Leon Denis diz o seguinte, que os espíritos, quanto mais aperfeiçoados, os espíritos, quanto mais elevados moralmente, mais eles sentem dor. Que uma vez eu fui falar isso numa casa espírita, a dirigente bateu o pé firme e disse, não, Nanina, não, Jesus não sentiu dor. Eu digo, eles sentem dor pelas nossas angústias, pelas nossas agonias, pelo nosso desvelo na vida. Por aí eu me lembro de Jesus e Barçanufo. Lembra disso? Quando Jesus, o Eurípides Barçanufo, se encontrou com Jesus em desdobramento, né? E ele disse o seguinte,
Jesus chorava, e ele começou a perguntar por que Jesus chorava. Senhor, por que tu choras? É por aqueles que não frequentam, que não são da tua doutrina, é por aqueles que não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo outro. Chegou um momento, ele já tinha perguntado umas 5 vezes. Aí Jesus disse, não, meu irmão, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Então, assim, gente, mas Jesus ficava triste com isso? Ele ficava triste com isso, sim. Mas, assim, são coisas que a gente não pode dizer muito abertamente, porque, às vezes, rasga as almas que ainda estão com aquele propósito de achar que os espíritos superiores não sentem dor. Veja bem, dor é diferente de sofrimento. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. O que é sofrer? É se revoltar, é fazer como aquela minha amiga, ou é falar do outro, é dizer que só o outro é quem tem isso. Isso é arrumar um sofrimento. É só conseguir conviver com aquelas energias pesadas da nossa reclamação, sejam elas nossas ou daqueles que a gente atrai para estar do nosso lado, fazendo aquele séquito, né, de energias deletérias. Né? Mas os espíritos superiores, os espíritos bons, eles sentem dor, eles sofrem no bom sentido. Esse sofrer não é esse desespero, não. Eles sentem dor pelos nossos desvarios dentro da vida. Então eu achei isso muito, claro que tem lá, está lá o capítulo, é lindo, maravilhoso, tem várias etapas, só assim, a grosso modo, para a gente perceber que a gente é capaz de fazer essa nossa limpeza, a gente é capaz de fazer essa nossa transformação, a gente é capaz de ser mais cristão, mais humano, melhor, benevolente. É preciso que a gente haja com o dever. Tem gente que tem que entender isso, porque o dever é aquela forma de agir que vai nos dar dignidade. Se eu estou fazendo aquilo que realmente indica a lei de Deus que está na minha consciência, eu vou me sentir digno, eu vou sentir leve, eu vou sentir inteiro dentro da vida. Perfeito? Não, mas esse é um caminho. A gente precisa fazer um monte de coisa para poder a gente chegar até lá, né? E outra coisa, vai e volta, porque a lei do retorno, ela também é uma misericórdia para todos nós, né? Então, vamos ver aqui no 17, o que é que ele nos fala sobre... E aqui ainda tem mais um agravante aqui, né? Tem o homem de bem. O homem de bem. A gente vai ver que o homem de bem é aquele que já está com aquele chip chamado BIP. Benevolência, indulgência e perdão, não é? Aí a gente vai lá naquela questão daquela criatura que só sabe viver porque está aos auspícios daquelas energias negativas criadas por ela e por seus adversários. Mas o que é que falta ali para ser instaurado o amor? É o perdão. O perdão, ele é saneador. Quando a gente perdoa, eu já passei isso por conta de uma amiga, de uma vizinha minha, e assim é muito, não vou contar a história não, mas assim, quando você perdoa, quando você passa a orar por uma criatura que é adversário seu, que você sabe que está ali, ele desejando coisas que não são muito boas, mas você diz assim, Senhor, me ajuda para que eu faça o evangelho, para que eu envolva essa criatura, para que envolva todos aqueles irmãozinhos que estejam com ela, a gente vai começando a apaziguar, a gente vai fazendo isso, olha. Que é isso? Desplugar. A gente só tem raiva, a gente só está ruim, mal, porque a gente está plugado naquilo que a gente não gosta, naquilo que não nos faz bem, seja em qualquer situação da nossa vida, até mesmo no trabalho, que a gente sabe que não dá certo e a gente está ali o tempo todo tentando. A gente se despluga e a oração com o evangelho no lar faz isso, porque envolvia essa criatura no evangelho no lar. E um dia, um desses irmãozinhos, que era mandado lá para casa,
por conta das crianças que eram pequenas, e você sabe que a criança ela só chora, ela não sabe dizer o que é a angústia que está sentindo. E ele veio e disse: olha, eu vou confessar a vocês, na mesa mediúnica, eu estou sendo mandado por sua vizinha, mas eu já percebi que no seu coração não tem nada, que eu não tinha nada contra ela, simplesmente uma angústia que ela tinha com a minha presença, eu não sei. Agora eu senti que você não tem nada contra ela e eu quero que você me considere como seu amigo. E um dia, numa dor muito grande, ele estava presente e me mandou uma psicografia, a coisa mais simples e mais bonita da minha vida. Então, essas são, digamos, mensagens e coisas pontuadas que vão fazendo com que a gente vá se entremeando dentro dessa doutrina, dizendo: olha, aquilo que eu li lá naquele livro está acontecendo aqui agora. Aquilo que o livro disse lá não sei onde, está acontecendo aqui, está acontecendo ali. Então a gente vai dando, são os pequenos testemunhos para que a gente possa se sentir mais vivo. Talvez seja uma particularidade minha pela minha rebeldia, não seja o caso de vocês, né? Porque tem almas e almas, né? Então, mas para mim foi muito interessante essas pontuações, porque me dão o suporte necessário para que a gente possa dizer: isso é a minha verdade. Se a verdade desse momento não é a verdade verdadeira, aquela imensa, mas cada um de nós tem a nossa verdade. Cada momento que a gente vai vivendo e a gente vai mudando. Hoje é uma coisa que nos desagrada, mas daqui a pouco a gente dá um jeito e já fica tranquilo. Daqui a pouco surge outra. E cada fase da nossa vida vai surgindo essa questão, como os superiores e os inferiores. Você se acha tal ou o outro se acha tal, vai ter que trabalhar numa sessão onde tem pessoas muito difíceis, né? Às vezes a gente sai de um casamento, sai de uma família, sai de um relacionamento, sai de um trabalho, porque a gente não quer conviver com aquele tipo de pessoa, mas Deus vai nos colocar outras pessoas com problemas semelhantes para que a gente possa aprender naquele particular. Aí a gente vai para a China. Imagina, eu na China, para me livrar de um problema que tem, digamos, na casa espírita. Aí eu vou lá tomar o chazinho, fazer, e lá eu encontro pessoas que realmente a gente não bate bem, porque isso é da natureza humana. Agora, também é da natureza humana, espiritual, que a gente resista, não no sentido de embotar o conhecimento ou de bater de frente, mas que a gente possa, como a água, saber contornar aquelas dificuldades com leveza, não é? Para que a gente possa caminhando e fazendo melhor, e não espalhando esse rastro de desilusão, desesperança por onde a gente passe. Vamos caminhar aqui mais um pouco. O homem de bem a gente já sabe que é o BIP, né? Só para a gente ter ideia, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Às vezes dá assim um desânimo, caramba, é muita coisa, a gente não vai conseguir, né? Não vai, mas vai, sabe por quê? Porque cada encarnação, cada momento reencarnatório é uma escola para a gente aprender isto. No outro momento, porque a gente vai se desesperar se a gente tiver aquela ideia de que, nossa, a gente vai ter que aprender muita coisa nessa vida. Sim, graças a Deus a gente aprender, mas a gente não tem uma vida só, não é? Não é numa vida só que a gente vai aprender, digamos, a ser um homem de bem, não é? A gente conhece muita gente que gostaria de ser um Chico Xavier da vida, né? Mas quando fala em lamber aquela ferida, ninguém quer, Então, não é? É isso. A gente quer sempre ser o que o outro é, mas a gente nunca quer saber quanto ele ralou para chegar ali. Entendeu? Isso na
nossa vida comum, na nossa vida diária, né? Às vezes, quando a gente está na casa espírita, isso vai sendo dissipado, graças a Deus. Mas quando você está na vida, de um modo geral, aí batendo nos embates da vida, trabalhando por um emprego, por isso, por aquilo, concorrendo mesmo, a gente vê muita coisa estranha acontecendo, não é? Então a gente precisa compreender que é um dia de cada vez, como diz o Alcoólico Anônimo, né? É um dia de cada vez, né? Aquele aprendizado é para todos nós, né? Que não somos alcoólicos, mas somos meio anônimos nessa questão de nos reformarmos, né? Então, olha, se a gente diz que Jesus, aí aqui já falei de Jesus, que com o Eurípides, né? Que ele chora, né? Que ele chora pela dor do outro, né? Então, o homem de bem sabe de todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Tem outro trecho que diz o seguinte: o homem de bem não é sectário, porque ele é bom, humano, benevolente. Quando é que ele é bom, né? Quando ele produz esse bem-estar, quando ele envolve o outro, né? Ele é humano quando ele se troca com o outro, quando ele se coloca na posição do outro, quando ele faz como é que é o nome disso aí? Quando eu ocupo o lugar do outro, como é o nome disso? Cuidado que eu sou assim, né? Empatia, não é? Quando ele faz essa empatia, ele me coloca no lugar do outro, não é? E benevolente é quando a gente é caridoso, é quando a gente realmente sabe acolher, é quando a gente sabe realmente que o outro está necessitando, tanto quanto nós somos necessitados dessa benevolência, né? Então a gente precisa entender que o homem de bem, a gente está se construindo a cada dia, não é? Então, ele não é sectário, por quê? Porque ele vê em todos os seres, todas as criaturas, irmãos seus, independente de raça, de cor, de religião, não é? Ele faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para com você. Por quê? Porque em todas as circunstâncias ele tem o guia da caridade, tendo como certo de que aquele que prejudica ao outro com palavras más e fere com seu orgulho e desprezo a suscetibilidade de alguém, sabendo que não pode fazer, ele é sectário. Ele está dizendo, olha, daqui para cá o pedaço é meu, daqui para lá é seu, se vira. Isso não é aprender, né? Isso é fazer diferença. Né? E o homem de bem, ele sabe exatamente se misturar no bom sentido, levando como Jesus a sua brancura, o seu amor, a sua leveza para conviver com o outro. Imagina como aquelas criaturas, nós ainda estávamos com os corações de pedra, quando Jesus chegava e dizia assim, hipócrita. Imagina como nós éramos ainda de pedra. Hipócrita. Você sabe o que eu estou dizendo, mas você faz questão de fazer o contrário. Claro que ele queria medir força também, não é? Tem também essa história, né? Então, olha, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, não é? Ele faz porque ele quer fazer ao outro o melhor. Como tem aquela frase da Madre Teresa, que diz assim, não saia de um ambiente ou não saia de um lugar onde você não deixa as pessoas ou a pessoa melhor do que quando você, diga assim, chegou, não é? Então, isso é muito interessante e não é difícil de se fazer, não é difícil, né? Às vezes a gente, com a nossa pressa do dia a dia, às vezes não é nem que a gente seja mal, mas às vezes a pressa do dia a dia, cuidado com a novela, para não deixar a gente muito, muito sozinho aqui, tá? Então, olha, é indulgente para com fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de ser indulgente. Então, isso aqui chama muito a nossa atenção. Ele está falando aqui do homem de bem, mas ele está dizendo que esse homem de bem, que está se fazendo, ele é indulgente para com o outro, porque ele sabe que necessita de indulgência. Então aqui não tem nenhum espírito superior que está falando aqui não. Entendeu? Se ele precisa de indulgência, é porque ele ainda não é nenhum espírito superior. Nenhum de nós somos. Então a gente precisa entender o que o Evangelho nos diz, o que Kardec nos diz, porque ele está falando com propriedade, não é? Tem mais, tem muito mais. Só essa lição aqui,
fazer ao outro, quer dizer, ele conhece, estuda as suas imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os esforços ele emprega para poder dizer no dia seguinte que hoje traz alguma coisa melhor do que o dia anterior, né? É muita coisa que a gente precisa fazer, mas não é numa ocasião só, não. Humildade. Ele não se envaidece da riqueza, do saber que ele tem. Por quê? Porque ele sabe que a humildade, a característica da humildade é exatamente a simplicidade. Se a gente está fazendo uma coisa e está jogando na cara do outro, que tem que ser assim, eu tenho que ser assado, eu faço assim, você não faz, ele está sendo tão hipócrita quanto aquele que ele falava, que Jesus falava, né? Então a gente precisa compreender isso. Às vezes, eu conheço uma pessoa assim, bem de perto, que começou a fazer faculdade já assim, fora da idade, digamos, já tem 30 anos, e se achou assim o máximo. Por quê? Porque nesse momento as suas faculdades intelectuais já estão amadurecidas, né? O seu querer, o seu desenvolvimento dentro da vida já está mais maduro, então agora ele compreende melhor aquilo que é dado para ele na faculdade, aquelas lições. Então se achou assim o suprassumo, nossa, eu sou muito inteligente, caramba, eu devia fazer medicina, devia fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei só escutando, que é uma pessoa que eu tenho contato, né? E, de repente, essa criatura começou a se envaidecer muito. O que é que aconteceu? Começou a levar muitos foras dos colegas da faculdade, né? Aí, vez por outra, dizia assim, doutor, mas assim, isso vai não sei o quê, tarará, tarará. Aí, mas não dá para você pegar leve. Porque quanto mais você bater nessa tecla de que você é inteligente, que o outro não está entendendo porque tem mais idade, ou mais isso, ou mais aquilo, você não tem ideia de que você está comprando essa antipatia dessa turma, e daqui a pouco essa mesma energia vai começar a conturbar as suas ideias nesse estudo. Aí foi começando a botar o pé no freio. Hoje não está 100%, que a gente não é 100%, mas está melhor. Mas, assim, são coisas que a gente, no dia a dia, as pessoas que convivem conosco, sem a gente agredir, a gente pode dar determinadas ideias nesse sentido, não é? Porque às vezes a gente assim, não, vai se virar, deixa se virar. E onde está o nosso conhecimento? Onde está aquela questão chamada caridade? Onde é que está aquela questão chamada apoio? Dar apoio ao outro, A gente precisa compreender essas situações. Até que horas é aqui? Até as 5? Vixe, Maria do céu. Então, a gente vai ver aqui que os bons espíritas, Kardec está falando aqui daquela questão que todos nós temos na nossa vida, das classes de espíritas que nós somos, né? Aquele que escuta, aquele que vê, aquele que se embevece com aquela história que a gente está vendo, mas que não toca na do coração, aquele que escuta, mas que diz assim, não, isso aqui é muito bom para o meu vizinho, meu marido ou minha mulher devia estar aqui para escutar isso, né? Ou então aquele outro, onde diz assim, olha, esse aqui é aquele que deu 30, 60 ou 100 por uma semente onde caiu nesse terreno, né? Então é aquele que já está preparado. Mas essas criaturas que já estão preparadas, né, já vêm de uma sementeira fecunda de outras encarnações, já traz isso no bojo, né? Então a gente vai percebendo que quando a gente vai estudar essa questão aqui dos espíritas, dos verdadeiros espíritas e do semeador, da palavra do semeador, a gente vai perceber que estão falando a mesma linguagem, né? Então, o dever é exatamente aquela atitude que nos vai dar dignidade, aquela atitude de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria, porque a gente tem a consciência já desvelada, já desdobrada para fazer isto, e isso vai nos dar uma alegria interna, não é? Aí nós vamos falar da virtude. O que é a virtude? É o conjunto de todas essas atitudes boas que fazem o homem de bem, que fazem com que a gente caminhe com mais leveza nessa história do caminho da perfeição, né? E superiores e inferiores, quem não tem entre si? Quem não tem? Então, e aqui é uma questão muito séria, aquilo que a gente falou no início, não é?
da gente estar se apossando, da gente não estar, digamos, orando, da gente não estar percebendo dentro da nossa vida o que a gente está levando para o outro, porque a gente só recebe da vida aquilo que a gente leva para o outro. Ah, mas eles não sabem. Infelizmente, vamos orar por eles que não sabem, mas um deles vão saber. Um dia vão saber, não é? Então, olha, só para a gente fechar aqui, o homem no mundo é tudo isso aqui que Kardec está dizendo. A gente não deve se sentir nem superior, nem inferior. A gente deve se sentir um lutador, um igual, para que a gente possa, trocando energia com o outro, a gente conseguir caminhar na direção do infinito bem, não é? Que Jesus possa nos envolver, nos amparar, e ainda lembrando que a gente tem um corpo físico que é a máquina de fazer a perfeição da nossa alma. A gente tem que cuidar dos dois. A gente acha que não consegue, mas acontece que o Espiritismo, ele vai nos dar essa balança para que a gente possa compreender como é que a gente deve cuidar dos dois, né? A gente deve tomar banho, se assear, colocar desodorante, a gente deve se pintar, botar maquiagem, botar batom, botar esmalte. Sim. Você deve pentear o seu cabelo, fazer o cabelo da moda hoje? Sim. Mas aí eu pergunto, há quanto anda o Evangelho na sua vida? Ok? Beijo.